verificar com o Caio ou com alguém da coordenação para ver se está gravando. É uma aula aberta, né? Então é de interesse público e também de interesse posterior, talvez, dos órgãos deliberativos sobre o assunto, tá? Boa Boa noite. noite. Meu nome é João Vitor. Eu sou Jaciara, da Secretaria de Direitos Humanos. Eu vou iniciar a gravação, tá ok? Ótimo. Muito obrigado, Gisele. Mas eu acho que alguém já iniciou, né? Não sei ao certo, acho que eu não fui. Deve ter sido o Caio, provavelmente. Tá ok, então. Pode continuar. A ideia aqui de antemão, isso aqui é parte, né, essa aula aberta, esse debate é parte de um projeto financiado pelo edital 02 da Secretaria de Direitos Humanos, coordenado e supervisionado pela coordenação LGBTQIA+, da Secretaria de Direitos Humanos da UNB. O projeto se chama Vivências, Enfrentamento à LGBTfobia. E como parte das atividades disso, deste projeto em específico, a gente propôs como atividade, ocasionando também com a centralização das demandas da visibilidade trans, propor essa aula para a gente tentar engatilhar um pouco mais, avançar um pouco mais do nível institucional e acadêmico, para, de fato, a implementação das cotas trans na UNB, que já foram anteriormente aprovadas. Bem brevemente, os que participam hoje é o professor Renato Dias Duro, ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande, na área de Direito, doutor, e também, semana passada, né, professor, se desligou do cargo, repassou o cargo de vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande, para essa nova gestão que assumiu, se eu não me engano, entre essa semana e a semana passada e essa semana. Também está o Mactus, que participou, que é coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes, Onestino Guimarães, aqui na Universidade de Brasília, e além disso ele participou ativamente como representante, como discente, no processo, de todo o processo institucional, da concepção informal à homologação da aprovação das cotas trans. A Lute, né, nossa terceira convidada, acho que ela deve estar chegando, estava em trânsito. Ela é assessora política e ativista, egressa da Universidade de Brasília, representa movimentos sociais e também participou de toda a articulação no pré e pós-bastidores da aprovação das cotas trans da UNB. Ela também assessora e representa o mandato do deputado Fábio Félix. E a super, hiper, mega professora Jaqueline Gomes de Jesus, uma das maiores autoridades em estudos LGBTs, gênero e diversidade do Brasil, se não do mundo, professora no Instituto Federal do Rio de Janeiro, na Fiocruz do Rio de Janeiro e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, desde o início, trabalhou com gestão de cotas, especificamente cotas raciais aqui na Universidade de Brasília. Foi pioneira junto com o Zé Geraldo e algumas outras pessoas, que eu não lembro de nome, para a implementação. Então, esse é o nosso quadro, tá? De pessoas que vão participar. A ideia é que a gente finalize de fato até as 21 horas ou até um pouco antes. E para a gente conduzir o início da aula, eu gostaria de poder fazer um adendo, que a gente vai tentar seguir uma linha temporal, um recorte temporal. Então, a gente vai entender, primeiro, através do Mactus e da Lute, se possível, como que se deu esse processo dentro da UNB, né? A gente sabe que pouco tempo atrás, ainda na gestão da Marta, talvez uma das últimas atividades dela foi fazer a aprovação das cotas trans, mas qual foi o processo, né, que subsidiou esse fato, né? O que está por trás dos bastidores? Quais foram as ações que levaram, de fato, a se materializar em uma pauta dentro do Conselho Superior da UNB para possível aprovação. E aí, na segunda parte, junto com a professora Jaqueline e o professor Renato, a gente vai identificar possíveis desafios para a implementação disso. Uma coisa é aprovação, outra coisa é implementação. E também tentar extrair de melhor uma experiência da Federal do Rio Grande, que o professor Renato foi vice-reitor, que já implementa cotas trans para a graduação, tá bom? E aí agora a palavra com o Mactus e com o pessoal.
Boa noite, pessoal. Todo mundo me escuta bem? Perfeito. Prazer, eu me chamo Mactus. Em primeiro lugar, eu queria pedir perdão se ocorrer de ter ruídos como estes que acabou de acontecer, porque no momento eu estou em trânsito em direção à Bienal da União Nacional dos Estudantes. Enfim, queria agradecer, né, o espaço, me sinto muito honrado e queria tentar compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, né, participando desse processo, que foi muito importante, enfim, eu participei, né, ativamente enquanto militante. Eu sou militante do coletivo Juntos, e na ocasião eu também é, integrava como membro, né, a gestão do Diretório Central dos Estudantes da UNB. E hoje eu atualmente, né, estou como coordenador geral, também pelo coletivo Juntos. E, enfim, acho que para poder contextualizar, né, como se deu esse processo, acho que não é possível a gente perder de vista o impacto que a greve teve nesse processo, né? Aliás, é necessário dizer que a luta pelas cotas para pessoas trans na UNB, ela vem de muito antes, né? A UNB, ela veio em uma onda em 2024 que eu vou tentar uma hipótese que eu tenho, né, de que a greve docente e técnica ajudou muito nisso, né, mas que a luta pelas cotas trans na UNB vem de muito antes, né? Inclusive no nosso próprio movimento a gente tentou fazer com que fosse levado adiante um movimento que já tinha ocorrido na universidade em tempos anteriores, né? Então existia uma carta, né, que foi entregue por docentes de direito, se eu não me engano, que pedia que a Universidade de Brasília reservasse cotas para pessoas, reserva de vagas, né, para pessoas ciganas e para pessoas trans. Então, é necessário demarcar isso, né? Então, em um momento posterior, que foi esse que a UNB, felizmente, foi exitosa, mas também por meio da luta estudantil, que foi um processo que foi iniciado, então, né, o movimento estudantil numa tentativa de acompanhar as reivindicações dos professores e dos técnicos, que era muito legítima, né, considerando que esse foi um setor que constituía a base do governo. No entanto, foi às ruas para poder denunciar denunciar perante a população, né? Às vezes esse é o intuito de uma greve, né? Fazer com que uma demanda que não está sendo ouvida seja ouvida, né? Então, a greve se dá em um governo de um contexto de um governo progressista, né? Mas que, enfim, ainda tem muitas vacilações em relação à valorização da educação, o orçamento, né? A própria composição do novo arcabouço fiscal já demonstra um certo desvio por parte do governo quando a agenda é a educação, né? Então, essa foi esse foi o cenário em que se deu a luta pelas cotas trans na UNB, né? Uma tentativa de fazer com que o movimento estudantil acompanhasse a luta, o movimento grevista dos professores, né? Entendendo que aquela greve ela não se tratava apenas das reivindicações da categoria, mas uma greve da educação como um todo, né? Então, uma série de reivindicações já antigas dos estudantes foi acrescida, né, ao movimento, fazer com que essas fossem as pautas que movimentasse as nossas ações durante a greve, né? Então, as cotas para pessoas trans uma já era uma pauta que a gente colocou enquanto uma das nossas propostas, né? Durante as eleições do DCE, era isso que a gente agitava, né? Então, isso foi ganhando corpo, então, durante a greve, e aí a gente pensou em forma como o movimento estudantil se organiza na própria universidade, né? Existia na UNB, existe ainda, né? O coletivo UNB Trans, que é um grupo amplo com diversas pessoas trans da Universidade de Brasília, e por meio daquele grupo foi iniciando o debate sobre a gente criar um GT para tentar pensar em ações que culminassem, né,
na implementação das cotas para pessoas trans, iniciar um debate, né, na universidade. Então, a gente pensou, por que não fazer um seminário, né? E aí, João, se você puder me contar quanto tempo eu ainda tenho. 5 minutinhos. Perfeito, não, então dá sim. Então, a gente montou então esse seminário que contou com uma programação que a gente pensou em chamar lideranças do movimento trans pelo Brasil, né? A gente chamou, enfim, o professores Dan Caio Lemos, enfim, a Brumi Dezembro também, pesquisadores sobre epistemologias travestis, LGBTs. A gente chamou ativistas do movimento social, né, a Lute. A Lute foi minha grande companheira durante essa implementação, porque ninguém, assim, eu não esperava que a gente fosse estar na linha de frente, assim, da luta pelas cotas trans, então a gente aprendeu muito no processo, né? Então, o seminário foi organizado, o João também participou, contamos com o apoio da Secretaria de Direitos Humanos também nesse processo. Então, a gente foi movimentando esse debate na universidade, e um dos encaminhamentos desse seminário foi uma marcha pelas cotas trans que aconteceu na UNB, em que a gente partiu do Celbinho, com diversas faixas, um monte de pessoas trans estudantes da UNB, né? E secundaristas também, né? Pessoas trans que são trans e que entendem que essa política afirmativa é muito importante. Então, a gente foi marchando até a reitoria, onde a gente foi recebido pelo vice-reitor. Estava na greve, né? E ele era a única pessoa que estava lá para nos receber. E ele nos recebeu muito bem, muito... foi um encontro, né, uma relação em que a reitoria se mostrou bastante disposta, né, para implementar as cotas raciais, mas no movimento estudantil a gente ainda não tinha segurança disso, né? Então a gente houve essa pressão, né, que partiu da marcha, do seminário, e depois também nas etapas que que antecipavam o conselho do CEP, né? Então, a gente teve reuniões na Câmara de Ensino e Graduação, então foi um processo que a todo tempo a gente discutia no nosso grupo, a gente pensava em como que a gente podia tornar esse movimento maior, né? Então, teve o abaixo-assinado, tiveram, enfim, uma série de formas que a gente buscou para tentar fazer com que esse movimento tivesse mais força, né, na Universidade de Brasília, e a gente pudesse, enfim, ter a garantia de que, pelo menos a cada processo seletivo da universidade, pelo menos uma pessoa trans seria chamada, né? E agora ainda falta uma parte, né, de toda essa luta para que a gente consiga chegar efetivamente na implementação, né, das cotas trans. Ainda tem alguns passos a serem seguidos, né? E a gente vai seguir na luta para que além das cotas, né, que isso não é, a gente não vai se contentar apenas com as cotas, né? A gente quer que essa política ela seja acompanhada de formas de políticas que garantam a permanência, né, dessas pessoas na universidade, né? Que, enfim, a transição dos banheiros na universidade, a gente entende que a realidade de pessoas trans não é a mesma de pessoas cisgênero, né? Então, tem uma série de atenuantes, de agravantes que vão impedir que essa pessoa experiencie, né, a academia da mesma forma que outras pessoas que não são atravessadas pela experiência trans, né? Então, da minha parte, eu imagino que seja um pouco isso, né? Eu acho que foi um processo muito bonito, que conforme ia ocorrendo, a gente ia aprendendo. Caleb, Lute, Natália, enfim, muita gente participou desse processo. O Fábio também, que foi a gente é companheiro, né, de militância, então foi fundamental, assim, o engajamento, né, e todo o movimento que isso proporcionou, né? A Universidade de Brasília, ela não a Universidade de Brasília, ela é referência, né, para muitas universidades, e não à toa o que aconteceu na UNB foi se tornando realidade em outras universidades também, né? Agora eu não me recordo todas as universidades, mas foram várias, uma sequência, assim, né, e que foi, assim, muito bonito de ver, de acompanhar, né?
E, enfim, a gente espera que cada vez mais universidades, né, consiga, para poder concluir, né, que cada vez mais universidades consigam transicionar, né, que a gente consiga ver esse movimento ocupando as universidades com pessoas trans, com travestis, com homens trans, né, a gente quer que a transição universitária chegue no Brasil todo, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pelo espaço. Peço perdão caso tenha algum ruído tenha escapado, mas eu precisava muito participar, compartilhar, né, com todo mundo como foi essa experiência, que foi, enfim, incrível e que mostra, né, que principalmente nesse momento, né, de ataques da extrema-direita, um alinhamento da extrema-direita, usando a pauta trans, né, como bode expiatório para, enfim, criar pânico moral, ter esse saldo, né, essa vitória para o movimento trans, LGBT, estudantil, é muito, enfim, nos deixa muito, nos inspira a continuar lutando, né? Mas é isso, muito obrigado, pessoal. Meu tempo exato, 1 minutinho de estourado. Pessoal, eu vou passar a palavra agora para a Lute. Depois da Lute, a gente vai responder 1 ou 2 perguntas, se vocês tiverem, para vocês colocarem no chat. A Débora e o perfil da coordenação estão aqui para gerenciar, se alguém tiver alguma pergunta, tá? Então, só para quem chegou, a ideia é, de fato, entender como que o processo de cotas trans nasceu nos bastidores e, de fato, chegou à pauta do Conselho Universitário. Então, passa por diversos atores e os principais deles nesse processo é o Marcos, enquanto discente, e a Lute, representante de movimentos sociais e também ativista política e egressa da instituição, representando também o mandato do deputado Fábio Félix, que também é egresso e também é doutorando da instituição. Aí eu quero passar a palavra para a Lute. Lute, você tem de 10 a 15 minutos, como você achar conveniente. E aí, se a gente tiver alguma ideia, alguma pergunta, podem manifestar. Depois a gente passa para o professor Renato e para a professora Jaqueline, tá bom? Oi, gente, boa noite. Bom, o Marcos fez uma contextualização muito boa aí, né? Inclusive, muito bom estar aqui nesse espaço com a minha mestra, Jaqueline, que eu tive o prazer de conhecer lá na UNB. Agora a gente está um pouquinho mais distante, né, territorialmente, mas sempre nas lutas, aí juntas. Marcos, meu colega de militância, de partido, de movimento social também. Muito bom conhecer pessoas novas sempre. João, que eu estou me aproximando bastante aí nos últimos meses, também nessa luta aí LGBT e pela inclusão de pessoas trans na universidade. Bom, queria começar primeiro assim, né? Por que cotas trans? A gente vive no país em que mais se mata pessoas trans, acho que talvez bastante gente que tenha tido acesso a essa informação, e esse dado fatal, né, ele é alimentado por várias violências que acontecem com a nossa população de pessoas trans antes que se chegue nisso, né? Então, a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que é, sem dúvida, a organização do movimento trans que tem maior abrangência e maior inserção mesmo, né? Nas disputas institucionais, no movimento social, vai colocar que 72% das pessoas trans não possuem ensino médio completo e 56% não possuem ensino fundamental completo no Brasil. Isso faz com que a gente não tenha, né, a grande maioria de nós, não tenhamos acesso ao mercado de trabalho, né? A gente não tem oportunidade, inclusive, de ter acesso ao mercado de trabalho. 90% de nós, então, precisamos recorrer à prostituição, né? E aí, de uma forma compulsória, de forma alguma, se fazer uma discussão moralista aqui sobre prostituição, não é essa a intenção, mas se 90% de um grupo social
tá num mesmo ofício, não é por uma escolha, é por uma situação compulsória mesmo. Enfim, né? Acho que tudo isso vai gerando uma situação de marginalização, de exclusão social, de fato, que vai muitas vezes desembocar naquele dado fatal, que torna o nosso país tão brutal para as nossas existências. Diante disso, as políticas afirmativas elas são fundamentais para que a gente comece a fazer com que pessoas trans deixem de ser seres exóticos na nossa sociedade, para que pessoas trans deixem de ser pessoas que não fazem parte da vida cotidiana de quem não é trans. Então, que as pessoas que não são trans, que são as pessoas cisgênero, tá? É necessário que elas convivam com a gente no transporte público, no supermercado, no hospital, na escola, nos locais de trabalho no geral, nas universidades. Essa naturalização da presença trans na vida cotidiana é fundamental para que a gente pare de ser, né, deixando de ser seres exóticos, a gente comece a fazer, a gente comece a, enfim, né, não ter essa rejeição social, essa exclusão social, enfim, né, pelo menos não tão presente na nossa vida. Né? A gente sabe que, por exemplo, as cotas raciais não acabaram com o racismo no Brasil, né? O Brasil ainda é um país extremamente racista, mas a gente está numa situação em que, em relação a um passado muito recente, as pessoas brancas somos, né, acabamos convivendo com pessoas negras que estão muitas vezes numa situação, enfim, né, no serviço público, estudando na universidade com a gente, sendo professoras. Então, houve uma mudança aí, né? Então, isso demonstra como a política afirmativa ela é importante para ir, aos poucos, inserindo aquele grupo social oprimido, subalternizado, na vida cotidiana e também na produção, né? Na produção de conhecimento, no caso da universidade, né, ao ser inserido no cotidiano, na possibilidade, inclusive, de ser escutado, né? Mas, enfim, como cotas, né? Então, por que cotas? É isso. Mas como cotas, né? Porque as cotas trans, elas não vão ser implementadas exatamente como as cotas raciais foram implementadas. A gente está falando de marcadores sociais de opressão, de realidades que são, que têm as suas especificidades, que são distintas, né? Então, a ANTRA, o movimento social, eu acho que até dentro do movimento social organizado, pelo menos, acho que é um consenso de que, sim, é importante a gente fazer o ingresso dessas pessoas na universidade, havendo banca de heteroidentificação, como existe, né, com esse nome ou não, para várias outras formas de ingresso com vaga reservada e tal, até para outros grupos. Então, para indígenas é diferente de cotas raciais. Para PCD, a avaliação ali também é diferente, mas existe alguma forma de avaliação. Isso é importante, gente, para a gente também ter certeza de que quem está acessando essas vagas é o grupo-alvo ali que a gente está pensando essa política. Né? Isso a gente entende, sim, como importante, até pela experiência de algumas instituições que já aplicaram cotas. Né? Então, até por isso, o movimento acha que é importante que a heteroidentificação aconteça. Inclusive, na UNB, esse debate foi feito desde o início, e a forma como foi aprovada, né, a resolução já prevê que as e os candidatos autodeclarados, né, autoidentificados trans,
vão passar por essa heteroidentificação depois, tá? Aí agora, acho que é um desafio também, né, para o movimento. Pensar, então, como que essa heteroidentificação vai ser feita. Porque se a heteroidentificação racial é fenotípica, se a heteroidentificação indígena é por reconhecimento ali de pessoas daquele determinado povo e tal, é necessário que a gente pense também como que vai ser esse processo especificamente para pessoas trans. Então, também o que a gente já tem elaborado é que a heteroidentificação ela não tem o papel, pelo menos aqui na questão trans, de dizer quem é ou quem não é trans. Não seria esse o papel de uma banca de heteroidentificação. Mas prezar enfim, né, critérios objetivos, uma avaliação mais objetiva da situação daquela pessoa que a colocou numa situação de que ela foi desoportunizada, que foram retiradas as oportunidades dela para que ela pudesse competir com pessoas cis por aquela vaga, né? Como foi a trajetória dela até então de vivência dessa transfobia absurda que a gente vive e tudo mais, que gerou essa dificuldade maior, essa menor falta de oportunidade para acessar uma vaga numa disputa tão acirrada, enfim, como um vestibular, ou, por exemplo, como um concurso público, quando, né, a gente começar a falar de concursos. Então, essa é o objetivo dessa banca. Aqui, no Distrito Federal, a gente já tem um projeto de lei para a implementação de cotas na universidade do Distrito Federal, a distrital daqui, né? Que é onde a gente tem possibilidade de legislar. É só aqui no âmbito do DF, a UNB é federal, né? Então, a gente pode intervir politicamente, né? Enfim, conversar, participar dos debates, mas não é por meio de uma lei que o mandato do Fábio conseguiria também atuar nisso. E nesse projeto da UNDF, a gente até pensou em algumas possibilidades que não fossem obrigatórias, mas que fossem possibilidades, enfim, a serem colocadas pela própria pessoa também, que está ali, né, disputando essa vaga. E aí, gente, as políticas de cotas, elas são sempre extremamente complexas. Então, por exemplo, nas cotas raciais, eu não sei se vocês estão vendo aí a situação do CNU, né, de muitas pessoas autodeclaradas negras que se candidataram para as cotas raciais do CNU, não passaram na heteroidentificação e estão contestando muito isso. Então, qualquer cota que a gente falar, leva em consideração questões objetivas e questões subjetivas. O grande desafio da gente pensar a forma de ingresso é esse. E essa fase do desafio que a gente está na UNB, porque as cotas vão acontecer. Agora a gente precisa elaborar essa metodologia que não seja uma metodologia estigmatizante, binarista, racista, porque, enfim, né, a palatabilidade de uma pessoa trans branca na sociedade é uma e de uma pessoa trans negra é outra, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Uma coisa que me parece muito nítida, muito óbvia, é que seja uma banca majoritariamente formada por pessoas trans e por pessoas trans que tenham já uma bagagem teórica e militante para participar de uma banca como essa, né? Entendendo de fato a complexidade que é a transgeneridade em si, as várias identidades trans, né? Porque como a gente é tão exótica na sociedade, muitas vezes a pessoa ela tem uma visão de um estereótipo. Aquele estereótipo que está na minha cabeça é o que eu penso sobre pessoas trans. Mas pessoas trans somos extremamente diversas, né? Em vários quesitos, né?
inclusive nas identidades trans existentes mesmo, né? Nem toda pessoa trans é travesti, nem toda pessoa trans é homem trans, mulher trans, enfim, existem várias identidades e várias formas de viver, mas a gente precisa pensar em toda a nossa diversidade trans, algo nos assemelha, alguma questão ou algumas questões da nossa vivência é comum entre todas nós, é semelhante entre todas nós, né? Então, a Jaque, como uma mulher trans negra, né, que nasceu no Distrito Federal, eu como uma mulher trans branca, né, nascida em São Paulo, enfim, entre várias outras diferenças existentes entre nós, algo nos assemelha, né? E vai me assemelhar a uma pessoa trans não binária, a um homem trans, uma pessoa transmasculina. O que é isso, né? A vivência dessa subalternização colocada pelo patriarcado, pelo capitalismo, pelo racismo, por essa sociedade extremamente desigual, acredito que seja uma dessas situações semelhantes que todas nós, pessoas trans, vivemos, né? E eu acho que é isso que essa banca tem que identificar. Lute. Tá? Meu tempo já 3 foi, minutos. né? Não, tem mais 3 minutos minutinhos, ainda? né? Olha só! Aqui eu botei no meu celular, aqui ainda tem 1 minuto e meio só. Mas então, acho que é isso, tá? E aí, gente, só para terminar, então, a heteroidentificação, ela, óbvio que ela evita fraude, né? Ela só evita, porque também não garante, mas o objetivo, de fato, é que a gente consiga fazer com que essa política faça diferença real na vida de quem a gente está pensando essa política. É para que a gente tenha mais um elemento, mais um instrumento para que as pessoas, quando a gente fala 70% está fora, não terminou o ensino médio, né? 90% está na prostituição, quando a gente fala desses dados, né? Para que essa política atinja principalmente essas pessoas, tá? Porque, gente, também não dá para ficar pensando, mas vai ter fraude, então é melhor não fazer. Isso seria uma ideia absurda nossa, porque, obviamente, toda política precisa ter algum controle, mas se a gente pensasse, não, se existe a possibilidade de fraude, a gente não vai fazer, então a gente não teria Bolsa Família, a gente não teria BPC, a gente não teria, sabe, diversas políticas sociais, porque pode existir fraude. Então, nenhum direito pode ser negado, nenhum direito pode ser revogado, sabe, por conta dessa possibilidade, né? Então, a gente tem que ter alguns elementos para evitar isso, para ter controle social, mas o direito em si, né, é de princípio que ele seja garantido. Então, é de princípio que a gente defenda cotas trans, é de princípio que nós trans ou cis, toda a sociedade, toda a população, assumamos a nossa responsabilidade de combater a transfobia. Porque a responsabilidade de combater a transfobia não é só das pessoas trans. Porque não são as pessoas trans que cometem a transfobia, tá? Óbvio que, mas tem uma pessoa trans lá que reproduziu uma fala transfóbica, mas a transfobia, enquanto uma opressão estrutural, ela não foi criada por pessoas trans, né? Nós somos vítimas dessa forma de discriminação, dessas violências. Então, quem precisa se responsabilizar para acabar com isso não somos só nós, tá? E aí termino minha fala assim. Obrigada. Assim, tudo perfeito. Corremos com 5 minutos de atraso, totalmente previsível e louvável. Não por você, a gente deu esses 5 minutos antes. Eu fiquei extremamente interessado quando você fala que a gente não pode deixar de implementar qualquer avanço social, direito e garantia constitucional, e hoje a gente entende isso por ações afirmativas, dando margem ao erro.
né? Eu acho que a Jaqueline está aqui, que foi uma pioneira na implementação. A UNB, acho que depois da UERJ, implementou de forma autônoma, antes mesmo da Dilma e do Lula concretizarem. Então, eu acho que a gente não pode dar margem ao erro mesmo. Até porque eu não tinha pensado por essa lógica, a transfobia é um produto do outro, não de quem está sendo afetado. A transfobia é um produto da sociedade, enfim, de um processo sistemático, histórico, muito bem pensado em aprisionar socialmente, intelectualmente, financeiramente, culturalmente pessoas trans. Eu achei isso maravilhoso, que a gente não pode dar, de fato, margem ao erro. E aí, só finalizando, puxando para o meu gancho da política pública, quando a gente formula algo, seja no governo, seja no parlamento e hoje nas universidades, por causa da autonomia, a gente tem que pensar na margem do erro. Não só muitas vezes as universidades pensam na margem do erro político, no que isso vai reverberar, ainda mais depois do bolsonarismo, né? Nas capas de notícia que isso vai consumir, no efeito negativo que a mídia vai absorver, mas isso também não é salvo-induto para ela deixar de fazer. Eu acho que a UNB e o COPEA, né, que é o órgão que vai deliberar sobre isso, e essa nossa conversa aqui é para isso, para tentar subsidiar o COPEA do que ele deve fazer ou não fazer, do que ele deve poder replicar ou melhorar, mas também é isso, também computar o erro. No processo de formulação da coisa, para poder implementar, a gente tem que computar o erro. Só tem uma dúvida aqui, da pastora teóloga Val Moraes, e aí o Marcos ou a Lute pode responder rapidinho em 2, 3 minutos, de como que talvez, assim, seria a divulgação depois, né, do COPEA deliberar como que essas cotas trans chegariam à sociedade, ao pessoal do ensino médio, etc. Secretaria de Educação do Distrito Federal, bom, ao meu ver, já passando para o pessoal, eu acho que isso não é uma preocupação da UNB, né? Isso seria se o GDF se interessar em divulgar, aí tinha que ser com ele, né? Porque é o que a UNB pode divulgar nos seus canais, ou o Ministério da Educação, por um milagre, pode colocar isso na página dele, mas o Distrito Federal só se for conveniente para ele, porque a gente está tratando de cotas trans na UNB, não na UniDF, né, na Universidade do Distrito Federal. A gente está tratando na UNB, que é a Universidade Federal, mas tem autonomia. A UniDF, ela fica subordinada ao governo do Distrito Federal, mas o pessoal pode complementar. Bom, acho que é um pouco disso também que o João falou. Eu não acredito que esse governo do Distrito Federal que a gente tenha vá dar alguma visibilidade a uma política de combate à transfobia, né? Muito pelo contrário. Agora, eu acho que quando o edital sair, muita gente vai ficar sabendo, muita gente vai ficar animada. A mídia cumpre um papel importante, né? Então, acho que a gente pode, inclusive, acionar o Simpro, por exemplo, né? Que é o Sindicato dos Professores, que é um sindicato que tem um comprometimento, né? Tem um coletivo LGBT, enfim. A gente pode usar desses canais, mas eu acho que a gente vai precisar de um envolvimento orgânico também aí dessas pessoas para acabarem conhecendo esse direito. Eu acredito que essa novidade vai ser bem conhecida por quem está no ensino médio, se preparando pela UNB, né? Pelos haters e pelas pessoas que realmente precisam disso também. Perfeito. Já engatando, então, o professor Renato Dias Duro, doutor na área de Direito, ex-vice-reitor até, me corrijo, uma semana atrás, da Universidade Federal do Rio Grande, e a super, hiper, mega Jaqueline Gomes de Jesus. Eles vão agora conduzir, cada um 15 minutos, o que a gente deveria, dado todo esse cenário de como foi feito, né, por que a necessidade, né, como tentar fazer, a Lute já deu umas pistas de colocar pessoas trans como maioria da composição da banca, enfim, mas é entender com as lições da Jaqueline aqui na UNB e também como pesquisadora e do professor
como cargo de gestão e também como membro que participou ativamente do desenho, né? A gente queria ouvi-los. E aí vocês podem conduzir da melhor maneira que vocês acharem necessário, tá? Ótimo. Jaqueline, tu quer começar? Começa. Como é que fizemos o nosso bate-bola aqui? Eu não sei se Pode temos como começar, Renato. temos como projetar aquele material que eu tenho, que é um material já um pouco já antigo, mas acho que serve para a gente ter um referencial, dá para a gente passar. Pronto. A Débora tá por aí? Então, Se não tiver, não tem problema. Bom, primeiramente eu queria então dar uma boa noite a todas as pessoas. É uma alegria poder estar aqui conversando com vocês, num tema que é tão caro para a nossa universidade, para mim especialmente, que fui gestor da minha universidade, uma universidade que é, obviamente, muito menor, né, e está localizada numa cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul, mas que possibilitou ter uma trajetória bastante interessante da forma da construção da proposta do nosso processo seletivo trans, como a gente chama, para pessoas trans da universidade. Então, eu queria, primeiramente, dizer que é uma honra estar aqui, né, com a Jaqueline, que é uma pessoa que a gente lê seguidamente, que é uma liderança, uma locomotiva em termos de pesquisa e um exemplo de vida, de militância também. Então, agradecer muitíssimo ao João Vitor pelo convite e, claro, a oportunidade de poder estar dialogando com vocês todas aí sobre esse tema que é bastante importante para a universidade pública. A FURG, então, acho que pode passar o material, acho que vamos começar já desde o processo, mas se puder avançar. Não sei se eu tenho como controlar ou alguém pode, se puder passar, pode passar essa parte introdutória aí de direitos humanos e sexuais, depois acho que já podemos ir lá para vocês conhecerem um pouco da universidade. E a gente conta um pouco da história da FURG. Pode ser a próxima, por favor. Aí, beleza, obrigado. Então, a FURG, ela aprovou, né, um sistema de cotas para pessoas trans e travestis na universidade em 2022. A Universidade Federal do Rio Grande é uma universidade pequena, que conta hoje com 12, 13 mil alunos, né, nos seus 4 campi. O campi mais importante, o campus situado na cidade do Rio Grande. A cidade do Rio Grande é uma cidade de aproximadamente 200 mil habitantes, é uma cidade muito pequena. A universidade surgiu nos final dos anos 60, 69, mas muito no Rio Grande do Sul, muito prematuramente, ela foi uma das pioneiras a constituir programas e ações afirmativas. Então, em 2009, a universidade criou um programa que era chamado de Programa de Ação Inclusiva, que criava um conjunto de vagas específicas, especialmente para estudantes indígenas, sob um processo que era comum à época, que era um processo de bonificação. Em 2013, esse processo de ações inclusivas ele se ampliou a partir dos sistemas de acesso à educação por meio de cotas, sobretudo de ingresso de alunos de estudantes de escola pública e de estudantes indígenas, de estudantes quilombolas e de estudantes com deficiência, que ingressaram, então, a partir de um outro programa específico, que foi um programa, para nós, muito pioneiro, que foi o Programa de Ações Afirmativas. Esse programa, então, ele previa um conjunto de 10 vagas, que eram destinadas sob a forma de um processo seletivo específico,
para as comunidades, estudantes de comunidades quilombolas, estudantes de comunidades indígenas e para pessoas com deficiência, além, claro, obviamente, das cotas que eram estabelecidas pela lei e que eram cumpridas pela universidade a partir, na sequência do SISU. Esse processo na nossa universidade, ele começou aqui, né, para que vocês tenham um conhecimento, ele começou primeiramente na aproximação da universidade com as comunidades. O estado do Rio Grande do Sul é um estado que tem muitas comunidades quilombolas no entorno de Rio Grande, na própria cidade do Rio Grande, em Pelotas, na Costa Doce, que a gente chama Mostardas, Porto Alegre, em várias regiões da metade sul do estado, nós temos muitas áreas de remanescentes de quilombos, e indígenas nós temos a grande maioria localizada na região norte do nosso estado. Então, a universidade visitou essas comunidades, equipes da universidade foram visitar e conversar com as comunidades para escutar sobre as necessidades e as suas pretensões junto à universidade. Então, foi a partir desse diálogo que nós construímos o processo seletivo, trazendo as lideranças das comunidades, tanto das comunidades quilombolas quanto das comunidades indígenas, para dentro da universidade. Em cada época do ano, nós fazemos uma semana de reuniões entre gestão da universidade e, junto com as lideranças, então, as lideranças decidiam qual eram, então, os cursos pretendidos. A FURG hoje ela tem aproximadamente 70 cursos de graduação. À época, antes, nós devíamos ter por volta de 45, 50 cursos de graduação. Então, foi a partir dessa escuta que o processo seletivo se moldou, junto com a participação das comunidades. Então, todo o processo, desde 2013, ele parte do pressuposto da escuta das comunidades, que foi um pouco do pressuposto que a gente utilizou para fazer o processo seletivo para pessoas trans e travestis na Universidade Federal do Rio Grande, né? Também dialogando com a comunidade. Esse processo tem sido muito rico, porque ele possibilita não só essa relação dos estudantes, mas das comunidades em conhecer a universidade, mas de aprimorar também a universidade como um espaço de diversidade. Pode passar, por favor. Próximo. Logo na sequência... obrigado. Então, a gente criou um programa, né, que foi específico para a pós-graduação, e nesse período da pós-graduação também promovemos o ingresso a partir de cotas, né, nos sistemas de pós-graduação. Quando eu e o professor Danilo, então, assumimos a universidade, quase não assumimos, né, porque foi um período em que um deputado aqui no Rio Grande do Sul tentou, de alguma maneira, trocar os reitores que tinham sido eleitos por eleição direta. Nós então, nos comprometemos no período de campanha, em 2020, período da pandemia, em 2021, em criar uma coordenação de ações afirmativas, inclusão e diversidade. Nós tínhamos uma coordenação de ações afirmativas que estava vinculada à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, mas nós criamos junto ao gabinete do vice-reitor. Essa coordenação hoje ela se transformou numa secretaria, né, de ações afirmativas e inclusão e diversidade. Então, na nossa saída, nós evoluímos no processo de uma coordenação para uma secretaria, e uma das tarefas, então, da criação da CAID foi propor à universidade uma resolução que foi aprovada pelo nosso conselho universitário, propondo, né, a criação de cotas para pessoas trans nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande. Alguns cursos de pós-graduação, como o meu, por exemplo, no nosso programa de mestrado em Direito e Justiça Social, já tinha o programa de pós-graduação em Educação Ambiental. Então, nós já tínhamos algumas experiências em
programas individualizados, e nós, então, escutamos as unidades acadêmicas, as coordenações de curso, e a partir daí, então, pensamos o programa de ações afirmativas, que foi a resolução número 11 de 2022. Pode passar o próximo. Na sequência, então, da resolução de 2022, né, nós, então, criamos um processo seletivo específico. É importante contar um pouco de que esse processo ele surge por uma demanda do movimento social, que é a LGBT de Rio Grande, junto ao Centro de Referência da FURG, que começa uma parceria muito antiga, lá em 2014, quando eu era coordenador do Centro de Referência, quando nós tínhamos que ingressar com ações de retificação de registro civil. Então, essa parceria, desde 2014, ela só se aprofundou, culminando na elaboração do processo seletivo para pessoas trans. Pode passar o próximo, né? Aí vocês veem algumas fotos, né, no nosso espaço do Centro de Referência. Pode passar o próximo. Logo depois desse período da parceria da LGBT com o Centro de Referência, a LGBT também firmou uma parceria com a universidade, com o Núcleo Estadual do EJA, com a Prefeitura Municipal do Rio Grande, e foi criado, então, o projeto Humanas na Escola, né, que propôs, então, uma formação na modalidade EJA para a população LGBT, em especial trans e transvestis, em 2016. Isso foi feito porque, antes mesmo da LGBT demandar da universidade uma política de cotas de pessoas trans, a universidade, né, foi demandada para preparação dessas pessoas para os processos seletivos e, sobretudo, para também a conclusão, né, que eu acho que foi a Lute que comentou muito bem, né, a conclusão do ensino médio, que era uma realidade também das pesquisas que nós tínhamos coletado na Universidade Federal do Rio Grande. Pode passar o próximo, por favor. Bom, aí tem uma matéria que vinculou, que é do Humanas na Escola, né, que teve uma boa repercussão do projeto. Pode passar. Tem um telejornal, né? Aí vocês veem algumas fotos das atividades do projeto Humanas na Escola, que eram feitas dentro da universidade. Aqui vocês têm hoje, né, a nossa vereadora Regininha, que é vereadora do Partido dos Trabalhadores, foi reeleita, primeira vereadora travesti da cidade do Rio Grande, foi reeleita. Tive orgulho de poder, não só como pró-reitor de graduação, porque antes de ser vice-reitor eu exerci a pró-reitoria, de efetivar o processo de matrícula da Regininha, que ingressou na universidade e que hoje é pedagoga, e participar da sua banca, e hoje ela é vereadora em segundo mandato e é uma das grandes propulsoras pela luta das cotas dentro da universidade. Pode passar. Então, houve essa demanda por um estudo de viabilidade de ações afirmativas, e um grupo da professora Paula Ribeiro, o GES, o Grupo Educação, Gênero e Sexualidade na Escola, fez uma pesquisa conduzida. Essa pesquisa foi feita em parceria com a associação e se difundiu sobre, né, o interesse da população em ingressar na universidade e, sobretudo, quais cursos que a população teria interesse de acessar. Pode passar, por favor. Então, aí, né, o GES fez um conjunto de cards, né, a FURG divulgou isso nas redes sociais, no Instagram da universidade, nós divulgamos nas mídias dos grupos de pesquisa, do meu grupo, né, que é Direito e Sexualidade, do grupo GES, para poder escutar a população, né, como o mesmo formato que nós tínhamos feito nos outros processos seletivos das comunidades indígenas e quilombolas. Pode passar, por favor.
Com isso, então, a gente constrói, junto no gabinete da reitoria, uma exposição de motivos que são baseados, né, em muitos dados, muitos elementos que os relatórios da ANTRA nos fornecem. Nossa resolução, ela foi aprovada por unanimidade no Conselho Superior, e depois, mesmo em 2022, o edital para processo seletivo também foi aprovado por unanimidade em 2022. O reitor, né, obviamente sabendo da minha militância como homem gay, né, ele então me atribuiu a possibilidade de exercer, a estar no exercício da reitoria, então eu tive o prazer de conduzir as duas aprovações, tanto no Consum quanto no COEPEA, né? Logo em seguida, então, se produz um conjunto de vídeos, materiais institucionais para divulgação, e o primeiro processo seletivo foi em 2023. Pode passar, por favor. Aí então a vereadora Regininha, a presidente da BGLT de Rio Grande, pode passar, dentro do nosso campus, na universidade. Aí, né, os cards que a gente elaborou, depois fizemos um trabalho junto com a CAID, com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, de acolhimento a todas as pessoas trans que ingressaram nesse processo seletivo. Pode passar. Fizemos, paralelamente, uma formação de terceirizados, uma formação com os docentes, e de todos os cursos, os primeiros anos de docentes que receberam estudantes, pessoas trans, com os coordenadores de curso. Nós fizemos formação com os terceirizados, porque nesse mesmo período também nós adesivamos os banheiros da universidade, né, que também era uma outra demanda da LGBT com a universidade. Elaboramos o manual de estudante, depois né, propusemos o processo seletivo de 2024, e agora temos um de 2025 já em andamento. Na verdade, foi dia 19 de janeiro, já não era mais vice-reitor, aconteceu o último processo seletivo. Pode passar. Bom, aí então vocês veem materiais, né, do processo seletivo, o card de acolhimento, com todas as orientações da CAID, com relação a todo o ingresso e a permanência. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis também participou de todo esse processo de formação, de capacitação, junto com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Pode passar. Bom, aí teria um vídeo da Gabriele, que foi, né, obviamente, vou falar do meu lugar de fala da Faculdade de Direito, né, que foi minha primeira estudante que ingressou pelo processo seletivo, né, foi minha aluna noturno, ingressou em 2023, então um orgulho para mim, porque também veio a ser minha bolsista, e hoje não é mais bolsista porque já está no escritório de advocacia, fazendo estágio, enfim. Então, pode passar. E aí estão algumas referências que eu vou deixar para vocês depois, se quiserem compulsar, que é um artigo que está publicado na revista de Educação Ambiental, né, da FURG, que conta um pouco da trajetória do processo seletivo da FURG, e um outro artigo que trabalha com a questão de gênero e sexualidade. E depois, o próximo deve ser os dados, para caso vocês queiram depois me demandar, perguntas, enfim, meus contatos, tá? Para encerrar, então, eu queria dizer que, se quiser parar de apresentar, pode parar, né? Esse processo ele não foi simples, né? Ele não foi algo muito tranquilo, né? Eu mesmo tive 50 páginas do meu currículo Lattes veiculada numa peça processual na Justiça Federal. Por aquelas tristes coincidências da vida, um ex-aluno meu, formado em Direito, advogado bolsonarista, ingressou com uma ação. Logo em seguida, quando nós divulgamos, né, período de matrícula, chamamento
das candidatos para a matrícula, e a Justiça Federal do Rio Grande, ela, em 2023, então, ela suspendeu, se vocês buscarem essas informações nas redes sociais, né, nos noticiários vão encontrar, ele suspendeu, né, e nós, então, tivemos, a partir da Advocacia Geral da União, fazer um recurso, né, recorremos, aí foi para o Tribunal Regional Federal, e nesse recurso a gente teve também a sorte de o Dr. Roger Halpe-Rios, que é um dos grandes pesquisadores também sobre direito e sexualidades, professor da Unicinos, ser o julgador do recurso, e ele, então, mandou suspender a decisão de primeiro grau, e hoje, então, nosso processo corre sem nenhuma anormalidade, a ação já foi julgada improcedente, e toda a política de acesso ela está garantida. Obviamente que isso, né, não garante a política de permanência, né? Seria muito leviano da minha parte dizer que a universidade pública, que foi constituída a partir de marcos brancos, marcos heteronormativos, marcos sexistas, marcos racistas, elitistas, sob todo aspecto, que ela consiga acolher da maneira como nós, gestores da universidade, gostaríamos. Então, eu entendo que um dos grandes desafios hoje da universidade, pelo menos da Universidade Federal do Rio Grande, é o enfrentamento à evasão. Nós temos vários dados aí da Indifes que apresentam um índice altíssimo, elevado de evasão das universidades públicas, infelizmente, e esses índices aumentam cada vez quando se trata de pessoas que têm algum tipo de vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica, e quando se trata da questão de gêneros também ocorre da mesma forma. Então, a gente tem que pensar estratégias para que as políticas realmente de acesso elas possam garantir a conclusão dessas pessoas ao diploma, que realmente é um sonho quando alguém ingressa numa universidade pública e gratuita, que é poder concluir, transformar não só a universidade, mas também transformar toda a vida dessa pessoa e da realidade. E esse talvez seja um dos maiores desafios, porque na medida em que nós passamos os últimos anos com uma violenta precarização dos recursos nas universidades, nós não conseguimos ampliar o número de bolsas, nem tampouco de espaços nas nossas casas, e tudo isso são elementos que dificultam a permanência, né? Então, é preciso que a gente avance em termos de investimento na educação pública, para que também a gente possa fornecer, né, uma garantia de permanência desses sujeitos, dessas sujeitas dentro da universidade. Isso é fundamental. E, claro, também o grande desafio do processo seletivo que nós temos hoje é transformar essas comissões de heteroidentificação no que a gente está chamando de uma comissão de acompanhamento, que também na nossa universidade foi criada pensando a partir da nota técnica da ANTA, buscando olhar para as vivências, experiências vividas por essa pessoa que quer ingressar na universidade, na leitura detalhada do seu memorial descritivo, e é o que a gente entende que é o melhor para o processo dentro da universidade. Não sei se já terminei meu tempo, né? Eu queria passar a palavra para a Jaqueline agora, mas eu especialmente, eu acho que a Lute, todo mundo aqui, principalmente a Josiara e os servidores da SDH, estamos extremamente interessados em todos os documentos que você colocou, inclusive o Manual dos Estudantes. Pelo que eu entendi, foi um processo cronológico muito bem feito, foi um preparativo, primeiro para concluir
o ensino médio, depois foram pesquisas endossando a necessidade das cotas trans e o movimento estudantil no meio, e aí houve uma resolução da materialização de 2022 que vocês criaram um processo seletivo exclusivo em 2023. E aí, no final, eu queria que você pudesse detalhar para a gente como que ocorreu esse processo seletivo, porque pelo que eu vejo é algo à parte do sistema universal e corriqueiro de vagas, que é uma coisa que a UNB poderia fazer, por exemplo. E também se dentro desse processo seletivo, se a banca de heteroidentificação ou acompanhamento está localizada aqui dentro, o que que a gente pode extrair do que é feito na FURC. Passar 20 minutos para a Jaqueline, eu não sei se ela falou que precisa sair às 9, então o tempo é teu aí para nos agraciar com a sua presença e seus conhecimentos. Muito obrigada, João Vitor. Obrigada a todas vocês. Vou tratá-las no feminino plural, tá? Como pessoas. E primeiro, todo esse carinho, né? Tanto do João, seu João, da equipe, Débora, da Secretaria de Direitos Humanos, né? Da Lute, Mactus, também do professor Renato. Obrigada a todos vocês por esse carinho. Todo mundo que está aqui acompanhando, que está participando dessa conversa, que está refletindo conosco. Para mim é uma alegria estar aqui. Eu provavelmente seria até interessante, eu não sei se seria até interessante eu ter falado antes, porque eu não vou trazer tanto respostas, mas dar pistas, tá? Mas pistas que vêm a partir da minha experiência nas questões de ações afirmativas. Eu tenho não só estudado sobre essa questão já faz algumas décadas, mas também tenho experiência real, né, concreta de ter feito gestão da diversidade. E então, uma experiência não apenas acadêmica de estudo, mas também de gestora. Uma experiência muito interessante que eu tive foi quando, em 2019, eu estava apresentando, falando sobre essa experiência tanto da minha experiência na gestão das cotas na UNB, eu fui a primeira gestora, né, como o João Vitor já falou, quanto também na experiência de estar, depois, quando eu saí da gestão das cotas, quando eu fui convidado pelo Ministério do Planejamento para, junto com a equipe do Ministério, criar a Política Nacional de Saúde dos Servidores Públicos Federais, que até hoje tem um subsistema integrado de atenção à saúde de servidores. Eu tive a oportunidade de falar dessas minhas experiências e foi muito interessante, porque, para mim, muito marca a ideia de ser pioneiro em muitas coisas, que, na minha visão, que é afro-brasileira, é muito do abrir a picada, né? A gente abriu o caminho. E foi fascinante, porque os colegas norte-americanos, eu estava falando com os colegas da Escola Stanford de Políticas Públicas da Universidade de Duke, eles me falaram uma coisa que eu nunca tinha pensado, que muitas vezes a ideia da política ela é posta, mas que no meu caso, na minha experiência concreta, eu tive que ir lá inventar a prática da política. Eu tive que ir lá fazer o espaço existir de fato. Isso foi muito interessante para a minha autorreflexão, sabe? Porque foi isso. Quando eu penso na ação afirmativa da ONB, tem um histórico que aí eu vou bem longe, tá? A nossa experiência de Brasil, ela foi uma experiência que ela começou com ações afirmativas desde o século XIX, para manutenção das populações já privilegiadas. A ideia de ações afirmativas, de políticas afirmativas para populações desprivilegiadas, historicamente, só vai começar mesmo, eu marcaria de forma, ainda sem usar esse termo, na Constituição de 88, quando se estabelecem os estatutos, especialmente as oportunidades no mercado de trabalho, a lei da acessibilidade para pessoas com deficiência, né, Estatuto do Idoso, os direitos das mulheres, o direito das mulheres a terem um nome na nominata, né? Eu já fui candidata a deputada estadual aqui no Rio de Janeiro, então sei como mesmo que tenha limitações, como foi relevante essa ação afirmativa, e posteriormente, de forma mais consistente com aquilo que a gente está conversando aqui, que são as ações afirmativas nas instituições de ensino, especialmente de ensino superior, educação profissional tecnológica, sou professora de Instituto Federal, né? Elas vão se dar a partir do século XXI.
21, principalmente depois da Conferência de Durban. A Conferência de Durban, em África do Sul, que foi a conferência da ONU que discutiu racismo, xenofobia e intolerâncias correlatas, ela trouxe de volta ao Brasil, ela trouxe um espelho muito potente de reflexões para aplicar aqui a ideia que, substancialmente, vai começar em 1945, na Índia, quando é declarada a independência, e quando Ambedkar se contrapõe a Gandhi e afirma que eram necessárias ações para que os intocáveis, os Dalits, pudessem ascender socialmente, porque não bastava, diferentemente da visão de Gandhi, não bastava para o Ambedkar que a Constituição da Índia abolisse formalmente as castas, né? O Ambedkar entendia que eram necessárias ações. Não é à toa que, felizmente, a posição pelas ações afirmativas, que nem tinham esse nome vai ser dado pelos norte-americanos, muito posteriormente, depois de outros países, como a União Soviética, que adotam ações afirmativas, no contexto da luta pelos direitos civis. O nome vai surgir aí. Mas não à toa que até hoje, na Índia, ainda haja ações afirmativas, porque eles têm plena consciência que não se superam as desigualdades de um sistema de castas que foi constituído há 3.000 anos, né, em apenas algumas décadas. Então, a gente tem um grande desafio aqui, eu estou dando... Por isso que eu falei que eu queria dar mais pistas, a partir do estudo, da experiência, né, que eu tenho nesse tema. A gente teve que inventar muita coisa, não foi uma coisa só minha, Jaqueline, e todo mundo que se envolveu nesse processo teve que inventar, teve que criar, e isso é bem, para mim, bem cara de Brasília, né? Falando para vocês que para mim é uma alegria sempre falar com a minha alma mater, com as pessoas que estão aí na universidade, que me formou, como minha mãe, foi a primeira pessoa da família na universidade, onde meu pai trabalhou, onde eu trabalhei, né? Como psicóloga, então sempre é uma alegria para mim. Mas tem um desafio gigante. E eu sei que eu fui gestora, eu fui estudante, eu fui psicóloga, eu fui trabalhadora, servidora pública na Universidade de Brasília. Eu sei que o desafio é grande também, da minha experiência real, concreta. Porque, por várias questões, a gente, por mais que tivesse ideias, e a gente já aprovou um plano de metas de inclusão racial, étnica e social, a UNB, eu sempre ressalto, foi a primeira instituição federal a aprovar ações afirmativas por decisão própria, tá, gente? Eu acho importante reforçar isso. Nós fizemos, foi em 2003 que foi aprovado, em 2023 foram lembrados na Universidade de Brasília os 20 anos da aprovação, e lembrar que quando a UERJ vai aplicar as ações afirmativas, não foi por decisão própria da UERJ, aqui no Rio de Janeiro, foi por uma legislação aprovada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, inspirada em Durban, nas discussões de Durban, e em um debate sobre mídia e racismo inspirado em Durban, que ocorreu no Congresso Nacional, que fez com que o gabinete do parlamentar, que decidiu pela ação afirmativa e pelo projeto, estabelecesse o projeto e provavelmente a UERJ não aplicaria, seria aquilo que a gente chama em psicologia organizacional de cinismo organizacional. Ela diria que, legal, tem uma lei, né, e além do cinismo organizacional, eu não vou chamar de jeitinho brasileiro nem de jeitinho carioca, mas certas circunstâncias dos funcionamentos das estruturas no Rio de Janeiro, era muito provável que não aconteceria nada. Então, se não fosse Nívia, se não fosse a reitora da Nilceia, desculpa, se não fosse a Nilceia Freire, né, a reitora da UERJ, na época logo depois da aprovação do projeto de lei de cotas nas universidades estaduais do Rio de Janeiro, aqui tem, além da UERJ, tem o ESO, tem o ENF, não teria acontecido. Então, foi uma iniciativa também, eu sempre lembro, de uma reitora, de uma mulher, né, que já era feminista, Nilceia. Eu tive a alegria de trabalhar com ela junto ao Fundo Elas, do qual eu sou conselheira. Então, se não fosse isso, não andaria, mas foi obrigação, e na UNB foi uma decisão. Isso traz muita diferença, eu gosto de reforçar sempre para vocês aí em Brasília, né? Tem muita potência, eu acho que muitas vezes é muito desperdiçada nesse sentido. Acho que é importante lembrar isso. Então, quais eram as questões? A gente tem que inventar tudo, gente. Esse negócio de comissão de heteroidentificação, como o João, o Lute, né, que eu conheço desde um bom tempo, né, Lute? A gente está junto.
Isso a gente foi uma luta para aprovar. E foi muito antes de governo reconhecer que era necessário, e ainda hoje há fraudes, mesmo nas questões étnico-raciais. É importante lembrar que mesmo naquele que parece óbvio, que é a questão da aparência física ligada a características étnico-raciais, de cor, não é óbvio. Vejam agora o grande debate com relação ao concurso nacional unificado, tá? Se não estão acompanhando, recomendo que acompanhem. E as vários concursos. Mesmo as comissões não são algo consolidado. A gente teve que brigar na época, e foi uma decisão do movimento negro, principalmente, de que era necessário ter alguma forma de averiguação, tá? Porque eu não vou nominar pessoas aqui, tá? Porque eu também envolvida na história, é muito complicado nominar, não só porque não cabe muito, mas porque mais ainda, né, eu tô envolvida. Mas provavelmente, se a gente fosse olhar só a perspectiva acadêmica do tema, a ideia era de que as pessoas que cometessem fraudes seriam reconhecidas na hora da matrícula, tá? Isso foi bem até escrito, documentado. O movimento negro, e aí eu vou falar do Enegrecer, do coletivo de estudantes negras e negros na Universidade de Brasília, de pessoas como Ivera Augusto Alves do Santo, né, Secretaria de Direitos Humanos, a Fundação Palmares, várias personalidades do movimento negro brasileiro, Frei Davi, Edna Roland, vários grandes guerreiros discordaram. O consenso foi que não poderíamos esperar que estudantes negros, no momento da matrícula, se revoltassem, não houvesse fraude, porque a gente conhece o Brasil. Então, o ideal que, mesmo que havendo falhas, era importante uma comissão de heteroidentificação. Para resumir essa história, eu peço que mostre aí o material que eu já enviei, né, quem estiver assistindo, eu mandei um material, tem o meu artigo, O Desafio da Convivência, que fala da experiência de criar a gestão, porque não bastou dizer que precisava haver uma política afirmativa. Para quem não sabe, a política pública não se faz só publicando a lei, publicando o decreto, publicando a norma. É preciso pensar um sistema de gestão. Então, eu apresentei um plano de gestão baseado na minha experiência com o movimento social LGBT. Veja só como a intersecção funciona, né? Eu entrei na Universidade de Brasília em 1996, no curso de psicologia em 97. Então, eu tinha já uma experiência de tudo sobre gestão da diversidade, mas a experiência da gestão da diversidade eu peguei muito do movimento LGBT que eu conheci em 1997, né? Quando eu vou conhecer o grupo de estruturação e conheço algo muito importante lá nos anos 90, que são os centros de referência, que são os centros de convivência, negros, LGBTs principalmente, e aí eu faço um plano de gestão pensando algo central, que é uma assessoria ligada à reitoria. Tá? Não vou entrar em teoria de gestão da diversidade aqui, porque dá um semestre de aula, mas ligada diretamente à reitoria, porque a autogestão precisa estar envolvida. Essa é uma primeira dica importante. Se a autogestão não estiver envolvida nesses processos ligados à diversidade, o cinismo organizacional vem. Tá? Além disso, é fundamental que haja uma equipe interna, e sempre há uma chama dentro da organização que encontra outra chama para atiçar a chama, para fazer a diferença, mas que não conte só com o apoio dentro da instituição, tá? Mas também fora. Basicamente, essa é a ideia. E com relação à assessoria de diversidade, era necessária uma âncora concreta. Qual foi a âncora concreta que eu explico aí nesse artigo também? O Centro de Convivência Negra. O Centro de Convivência Negra, que existe, era uma estufa que nós adaptamos com total apoio do reitor, na época da aprovação das ações formativas, o vice-reitor, o professor Timothy Holland, que se tornou o reitor. Ele vai apoiar e estabelecer ali naquela estrutura que está lá até hoje gerida pela professora Renísia, tá? Renísia Cristina. Nós temos o Centro de Convivência Negra, uma âncora física. Nós precisamos de ancorar essa ideia da inclusão com ações e espaços concretos. Tá? O Centro de Convivência Negra recebia apoio, foi dito aqui também, LUT, MAC,
falaram bastante da experiência dos coletivos, né? Nós recebemos Brasil Afro Atitude, coletivo LGBT, coletivos de estudantes africanos. Isso era importante, não era, diferentemente de, por exemplo, artigos que foram publicados, a gente tinha muita mídia em cima da gente, é diferente de hoje, né? Nós éramos muito atacados. Folha de São Paulo, Globo, livros, eu não vou ficar dando ibope para jornalistas que ainda estão hoje em cartaz na grande mídia, mas eles atacavam, dizendo, por exemplo, que a nossa comissão de heteroidentificação era uma comissão fascista, porque nós, segundo ele, escolhíamos racialmente as pessoas, e que o Centro de Convencer Negra é um espaço de apartheid, porque pelo nome, eu nunca vi lá o jornalista, que eu não vou dar o nome, mas ele dizia que pelo nome Centro de Convivência Negra só podiam entrar pessoas negras, o que não é verdade. Mas então veja só, é um desafio interno, é um desafio em diálogo com a sociedade, de convencimento. A gente fez muita coisa, sofremos muito. Eu fiz muita terapia nessa época, porque eu mais fiz terapia. Olha que eu sou psicóloga e eu sempre recomendo, mas era um grande desafio, principalmente porque, e é uma coisa que eu tenho muito orgulho do movimento hoje, que está articulado nas ações formativas para pessoas trans, é um movimento muito jovem. E naquela época, diferentemente das ações formativas de população negra, a maioria eram pessoas que tinham décadas de experiência, né, mesmo tendo que inventar tudo, e muitas vezes sendo convencida da importância da ação afirmativa. Hoje é um consenso da importância da ação afirmativa. Naquela época, pessoas que hoje se imagina que era um consenso, foi um convencimento, tá? Mas eram pessoas de mais experiência, e eu era, né, a pessoa negra jovem, LGBT, que tinha assumido a gestão das cotas, das ações afirmativas. Então eu sofri muito, fui muito atacada. Porque ainda havia muita LGBTfobia, tá? Naquele contexto. Eu tenho certeza que ainda existe essa LGBTfobia, ainda tenho certeza, porque eu sou uma brasiliense, sou uma candanga, moro no Rio, então eu conheço muito bem o pensamento social da minha cidade natal e da universidade que eu conheço desde criança, tá? Desde que eu nasci, minha mãe fazia pedagogia, eu já ia assistir aula com ela dentro de levada em berço, dentro da faculdade de educação, eu conheço muito bem. Ainda existe um classismo muito grande, né? E eu estou dando a UNB, Renato, como uma referência das outras, né? E olha que é uma universidade nova, comparada com outras como o FRJ, você tem, por exemplo, da PUC, que eu tive a alegria de conhecer por meio de eventos, atividades do meu amigo Marcos Caetano, né? Professor da PUC, e das universidades novas que têm feito a diferença, como a PUC, a UFABC e outras mais antigas como a UFSC, mas esse é o meu orgulho. Hoje, essas ações afirmativas para pessoas trans, elas vêm de um movimento muito jovem, um movimento que foi formado, que tem extrema consciência. Aí tá pessoas como Marcos, como Lute, como outras. É impressionante. Eu fico com um orgulho muito grande de ter esse caminho. Por favor, passa para o outro slide, que é sobre a Oliveira Silveira, que eu vou explicar brevemente, para falar dessa questão do pensamento social. A gente teve que mudar um pensamento social. Veja, a gente falava de desafios étnico-raciais, e não era o consenso, como eu falei. Até para a heteroidentificação ainda não é consenso. Porque é subjetivo, gente. E o subjetivo exige uma margem, sim, de erro. Exige. Porque sempre pararemos se pensarmos essas questões de forma objetiva. Não é porque eu sou psicóloga, não. Tá? É porque, de fato, é a dimensão da subjetividade. E é isso mesmo. E não tem problema. Quando o policial verifica a gente na rua, principalmente quando olham para um homem negro e avaliam ele como negro, é uma dimensão subjetiva que é bastante precisa, né? Sempre tem uma margem, mas sempre tem uma precisão. Então, o Oliveira Silveira, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Para quem não sabe, ele foi o criador do Dia da Consciência Negra, do próprio conceito de consciência negra, que vai ser trazido no contexto do movimento, da formação do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, nos anos 80, que hoje é Movimento Negro Unificado, MNU. Ele vai estudar o que já havia sido produzido sobre quilombos, né, sobre a revolta e a resistência negra na colônia, e vai propor uma âncora para a ideia de consciência negra. Ele contribui aí para aquilo que o Movimento Unificado queria achar, que era uma ancoragem à ideia de consciência negra, diferentemente daquela
que sustentou durante um bom tempo o movimento negro desde a abolição. Tá? A gente tem diferentes movimentos negros brasileiros ao longo da história. O pós-abolição ficou muito marcado com a figura da Princesa Isabel, né? Então a gente não queria mais uma Princesa Isabel, né? E a ancoragem que Oliveira Silveira encontrou na época foi Zumbi dos Palmares, né? Ou seja, um protagonismo negro para formar uma memória negra protagonista para gerar a consciência negra. E o que eu resumo nesse artigo, eu tive a oportunidade de trazê-lo enquanto gestora das cotas da UNB para a Universidade de Brasília. Ele esteve na UNB, nesse artigo vocês podem ver a experiência de levar o criador do Dia da Consciência Negra para a Universidade de Brasília, é dizer que se nós não construímos uma memória de porquê, de quem somos, e não só dizer que nós precisamos, né? Ou seja, existe uma demanda, tá? Isso é outra dica, outra pista também que eu estou dando. Existe sim uma demanda, temos dados dessa demanda para a população trans, mas a gente precisa construir uma memória coletiva, eu me preocupo muito com isso. O que ancora a nossa identidade? E nesse ponto ainda é uma dimensão de política identitária. Tá? Não vou entrar aqui em discussões teóricas sobre política queer, que eu acho que não vai caber aqui. Mas é política identitária. O que essa população precisa? E o que é essa população? Ora, é claro que quem não constitui a população, e às vezes muitas pessoas que constituem a população não sabem disso. Isso é uma construção, gente. Até o fim do século XX, na população negra brasileira, estudos do IBGE publicados foram fundamentais para que hoje o IBGE avaliasse cor e raça. Eles mostravam, evidentemente, para você que não conhece, olhe, que as pessoas tinham mais de 20 identificações, 20 nomes diferentes para dizer que eram negras. Cor de burro quando fode, café com leite, por aí vai. Para não dizer que eram negras. E quando a gente fala, e aí a construção de uma cola que vem surgindo, não à toa o movimento negro também foi bem sucedido em criar essa identidade, para que a gente, por exemplo, no IBGE, a gente pudesse observar que a gente tem uma população negra que é majoritária no Brasil, formada por pessoas de cor parda e de cor preta. Né? E aí as dimensões dos desafios de identificação dentro de pessoas negras de cor parda. Tá? Então, a gente precisa disso também como população trans. É isso que eu quero dizer, da experiência do pensamento negro dialogando diretamente com o pensamento trans. E é uma construção. Quando eu, por exemplo, eu me alimento do Luiz Motti, né, de outros pesquisadores, antropólogos, historiadores, para pensar Chica Manicongo, vai ser tema agora da Paraíso do Tuiuti, do desfile do Carnaval aqui do Rio, não é porque eu quero fazer só um relato histórico, até porque eu sou psicóloga. Né? Eu trabalho com história, eu formo professores de história, na pós-graduação em ensino de história da Universidade Federal Rural do Rio, mas o meu interesse é mostrar como nós, contemporâneos, reelaboramos a história para poder pensar o presente. Como Chica Manicongo é um nome que nós damos hoje, que Marjorie Mark, uma ativista mulher trans, travesti negra, vai dar no século XX, conhecida minha, eu convivi com ela, para aquela pessoa que era chamada com o nome masculino, nome dado pelos portugueses, que não era nem o nome natural dela em África, em Congo, e que ela renomeia com o nome social, Chica Manicongo, no século XX. E que nós, o movimento artístico-cultural, toma como uma âncora, uma referência nova à existência trans. Isso é muito potente. E eu sei que, na minha visão, tanto o pensamento transfeminista, que não é só um pensamento de pessoas trans, tem marcas próprias, o pensamento transfeminista e a releitura da história ancora esse novo movimento trans que tem uma potência maior para dialogar com as políticas públicas, sim, com todos os desafios. Lute pontuou muito bem os desafios do governo federal, o governo distrital aí de Brasília, né? Mas também com as institucionais, tá? Que geralmente são esquecidas. As institucionais. João Vitor falou, estamos focando muito em universidade. Eu gosto de pensar a instituição para além da figura universidade, que a gente tem esse viés, eu acho que é um vício também, de às vezes achar que a universidade vai ser a solução de tudo. Não vai ser a solução, tá? Mas é um caminho potente para nós, como outras faces da política, da construção, porque a gente não é herdeiro, a gente precisa da educação para ter uma possibilidade maior de ascensão, para termos mais mobilidade. E do status que isso traz. Então, essa âncora tem sido construída com todos os percalços, porque nós, enquanto população LGBT e enquanto população trans, temos grandes desafios. Daí, olha, lê o meu pensamento. Daí, eu aponto, a partir dessa minha experiência, que nós precisamos de ações afirmativas, e eu uso o termo cotas porque ele é popular.
Ações afirmativas não são só cotas. Poderíamos ter desconto no imposto de renda, pode baixar para mostrar para as pessoas, desconto no imposto de renda para empresas que contratam pessoas trans. Poderíamos ter aumento de pontuação nas seleções para, por exemplo, instituições como a universidade, a gente está falando aí da Universidade de Brasília, os institutos federais, para pessoas trans. Aí é porque nós praticamos a ideia de reserva de vagas, que a gente no Brasil entendeu como cotas, né? E é um caminho importante, que exige, no meu entendimento, como o Lúcio colocou, a heteroidentificação. Nos casos que se justifique que não haja pessoas, sempre a gente conseguia na época, que a gente inventou a comissão de heteroidentificação, a gente conseguia pessoas especialistas, pessoas parceiros, conscientes para refletir, mas sempre é importante para mim, no fundo, a nossa população trans é muito menor do que a população negra brasileira, e isso também é uma vantagem, não é uma desvantagem só, é uma vantagem porque qualquer ação para nós tem um impacto gigantesco na nossa população, qualquer pequena ação, é que pelo menos haja uma pessoa trans envolvida ali, uma pessoa que tenha uma experiência de vida. Porque também existe uma grande confusão para ir encaminhando para o encerramento, chamar a atenção dos desafios das comissões, que eu acho que para mim eu preciso chamar a atenção. Nós temos grandes confusões que tem a ver com a nossa cultura, mas tem também com a cultura brasileira, mas também com a cultura contemporânea, tá? Com o pensamento contemporâneo. Uma confusão entre a necessidade de marcar a sua identidade por termos, o que não é a mesma coisa que um conceito, né? Porque eu posso chamar com qualquer nome, não significa que seja um conceito, tá? E isso tem um impacto na política pública, tem uma questão, definir bem o que a gente está chamando de cotas para pessoas trans, isso é importante. Qual é o alvo? Qual é a população-alvo? Que não é uma questão, e eu quero ressaltar isso, só de aparência, porque por trás da aparência tem todo um histórico aí envolvido. Não é que toda pessoa trans tem que ser militante, não é essa a questão, e nem tem que ser, mas envolve uma questão de identidade, que não é só um termo. Né? Muitas pessoas na nossa cultura, e isso não é de todas, inclusive pessoas trans, confundem, por exemplo, identidade de gênero com expressão de gênero. E muita gente que está me ouvindo deve estar confundindo. Então, isso explica as confusões que existem, por exemplo, da figura da arte transformista, ou popularmente hoje o anglicismo arte drag, com identidade trans, né, identidade de gênero trans, até porque a gente está em construção, ou até mesmo no entendimento da própria identidade cisgênera. O que é ser cisgênero? A gente ainda tem que estudar bastante. Isso significa o privilégio da cisgeneridade. Mas esse é o ponto, gente, que eu queria apontar para a gente conversar pelo tempo. Eu vou me permitir ficar além das 9, tá, João? Mas pensar isso. Não é vitimismo, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado para não dar a entender que nós somos só vítimas e que nós precisamos disso para as pessoas terem pena de nós, porque isso é também uma forma de transfobia, é uma forma suave. Algo fundamental para a democracia brasileira. Reconhecer a nossa existência, né? O Renato, no artigo dele, usa esse termo, né? Que a gente esteja presente, mas não é qualquer visibilidade. Nós estamos aí às vésperas do Dia Nacional da Visibilidade Trans, e eu sempre digo, não é a visibilidade em si que nos importa, é a visibilidade positiva que a gente quer construir, porque a gente já tem visibilidade, que é negativa, e negativa não só no sentido do pejorativo, mas também do apagamento, do desaparecimento, que é isso que o artigo do Renato trabalha. Que nós apareçamos, mas também de forma muito estratégica. Na sociedade da transparência que a gente vive, na sociedade do espetáculo, aí não vou entrar nos autores, né? Debord, Butihan, mas nós temos muitas vezes uma carência nessa virtualidade, a gente está aqui nos retângulos conversando, nós estamos virtualmente. A necessidade de expor várias coisas. E, às vezes, tanto na vida pessoal quanto na política, não é dito tudo para todo mundo. Qual é o nosso público? A gente tem que tomar muito cuidado com essas estratégias. Para aquilo que, para fechar, e para eu jogar essa ideia para a gente discutir, tomar muito cuidado para que a gente que quer ser vitrine, lembre que vitrine também pode ser vidraça, e que a gente também leva pedrada. Então, tomar muito cuidado para a gente não gerar mais cansaço e esforço, a gente ter muita estratégia de comunicação, de qual visibilidade queremos,
lidar sim com o fato de que praticamente na cultura brasileira a gente é uma cultura coletivista, mas é um coletivismo vertical. Estou falando de psicologia transcultural, é um coletivismo vertical, ou seja, temos um pensamento, diferentemente da perspectiva norte-americana que é individualista, mas lá tem um conceito de comunidade, por mais individualista que seja, a gente não tem no Brasil. A gente está construindo isso. Lembrar, então, que nós temos ainda grupos de interesse, e como que a gente fortalece a democracia nesse contexto, incluindo as pessoas trans. Ações afirmativas, seja cotas, seja outras formas, são fundamentais. Apontando não só para que a gente tenha pessoas trans nas graduações e nas pós-graduações, mas eu não vou entrar nas outras organizações, porque o debate aqui é a Universidade de Brasília, mas nas seleções docentes também, tá? No serviço público, né? Falei agora há pouco do concurso nacional unificado, que eu acho maravilhoso, mas nas seleções docentes também. Porque é muito fácil, eu falo da minha experiência, terminei meu doutorado em 2010, né? Em 2010 terminei meu doutorado, eu já me conhecia como uma mulher trans, mas por muito tempo era muito bem visto como aluna, como a doutoranda, como uma colega pesquisadora, enquanto eu não passasse na seleção docente. Mas fui reprovado em muita seleção docente, incluindo da UNB, né, por transfobia e por racismo. E eu sei disso, porque até concurso, não estou falando dos da UNB, mas teve concurso por aí que eu fui reprovada na seleção docente, onde, inclusive, na bibliografia tinha livro que eu tinha 2 capítulos. Eu fui reprovado em concurso que eu tinha livro meu, pra vocês terem ideia. Então, prestar muita atenção no cinismo, no desafio de enfrentar o vitimismo e de construir alternativas, ciente do desafio, mas aberta também. Aberta para entender que a gente está construindo outro Brasil. E tomar cuidado para a gente não se expor como vidrar. É isso. Jaque, eu vou precisar intervir, muito obrigada. A gente poderia ficar horas te escutando, devorando tudo isso. O professor Renato, ele vai ter que sair devido a outro compromisso, mas antes, professor, se o senhor tiver aí 3 minutinhos na sua agenda, retomar aquela questão, que depois eu já vou fazer uma questão final para a Jaque também, de por que hoje, ouvindo a Jaque, a gente acaba de entender muitas das vezes, muitas das possíveis hipóteses do porquê de um processo seletivo exclusivo, mas especificamente como ele é feito na prática e o que você poderia apresentar de uma grande lição. Eu sei que as portarias estão aí, etc., enfim, a coordenação LGBT, o COPEA, todas as instâncias deliberativas da universidade, até o próprio movimento estudantil que participou, a sociedade civil através da LUT, eles podem consultar esses documentos e criar, não replicar, mas criar um modelo muito factível. Mas, de fato, depois da aprovação da resolução de 2022, como que ocorreu o processo seletivo especial e como que vocês avaliaram essa elegibilidade para ter o ingresso? Acho que uma excelente pergunta essa que tu faz, João, porque também é um grande desafio a gente, enquanto universidade pública, uma pequena secretaria de comunicação, ter a condição de divulgar bem os processos seletivos. Nós, no início da nossa escolha da universidade para abrir processo seletivo específico, nós realizamos num único dos nossos campi, que é o campus de Rio Grande. Primeiro porque é a cidade maior, onde estava a LGBT também, a associação estava localizada e poderia também ser uma grande parceira, e porque também era o lugar onde a gente tinha a maior disponibilidade de recursos para poder acolher e ter toda a infraestrutura. Como vocês devem saber, a UNB também passa, os institutos federais e as federais como um todo passam, há uma dificuldade orçamentária para a gente poder fazer essa divulgação, que é muito importante, porque o processo seletivo ele começou na FURG em 2009 com uma prova de múltipla escolha e uma redação, e depois, ao longo do tempo, a universidade entendeu que os processos seletivos eles poderiam ser realizados a partir
de uma única prova de redação. Então, o nosso processo seletivo para ingresso na universidade, tanto para indígena quanto para a população quilombola, como para pessoas trans, ele é realizado com uma única prova. A única prova é uma prova de redação de língua portuguesa. Isso, na nossa experiência, foi o que possibilitou o ingresso, né, e a participação de um quantitativo significativo de pessoas das comunidades tentando ingressar dentro da universidade. Porque isso também é uma demanda que a gente precisa abordar quando se trata de políticas de ações afirmativas, que eu acho que a professora Jaqueline, com muita maestria, colocou, que é hoje a grande dificuldade das pessoas ingressarem nas universidades públicas federais, porque a grande maioria dos nossos cursos são diurnos, eles acontecem de manhã e de tarde. São cursos que têm uma grade curricular que pouco ou quase nunca permite que a pessoa que é trabalhadora e que precisa sustentar possa estar. E, ao mesmo tempo, né, com a dificuldade de acesso aos recursos orçamentários nas universidades, cada vez o número de bolsas e de auxílios ele diminui. Então, nós fizemos um mutirão de divulgação bem significativo junto com a Secretaria de Comunicação. A BLGLT foi nossa parceira, fizemos visitas nas escolas, né? Nós temos a comissão de processo seletivo, ela ainda se mantém, nós não temos vestibular na FURG, né? Nós temos um processo seletivo que a gente chama de processo seletivo único, que é para as vagas que sobram, que a gente chamaria de vagas que sobram do sistema SISU, e depois temos processo seletivo específico. E esse, então, grupo de servidores e servidoras visitam as escolas da região, né, fazem todo um trabalho para a captação de que os estudantes, né, possam estar dentro da universidade. E aí a gente realiza a prova de redação num único dia. Ela é realizada simultaneamente em todos os campi. No caso do digital das pessoas trans, ele é somente realizado no campus Carreiros, né, que é da cidade do Rio Grande. Que bom que a professora conhece o Márcio. Márcio é um grande parceiro. Aliás, foi o Márcio que apresentou a BLGLT para o CRDH, quando eu era coordenador do Centro de Referência. Naquela época eu ganhei um projeto quando eu era a ministra Maria do Rosário, né? E a gente, a partir dali... Uma pena que o Márcio nos abandonou, foi para a Federal de Pelotas, agora não é mais nosso colega, mas enfim, mas é um grande parceiro também. E aí a gente procura fazer o processo divulgar e aí o processo então respondido à prova de redação. Nós temos uma equipe corretora, que são professores do Instituto de Letras e Artes, e depois a outra etapa é o memorial descritivo, que é acompanhado, como eu disse, de uma comissão de acompanhamento. Sinteticamente, esse é, né, o nosso processo simplificado da universidade. Quando a gente faz, então, a reunião com a comunidade, com a associação, né, no mesmo modo que as comunidades indígenas e quilombolas, eles fazem a escolha dos cursos, nós convidamos, né, as coordenações dos cursos escolhidos para poderem participar, e depois a outra etapa, que é a mais importante, é uma etapa de matrícula, que a gente faz, então, uma semana antes do início das aulas. A gente faz o acolhimento, a matrícula, fizemos uma semana de integração, e o resto, né, é o que vocês já devem conhecer, que é o processo de continuidade das atividades acadêmicas dentro da universidade. Professor, né? Fala, duas perguntas muito rápidas, assim, para a gente não se alongar muito, tentar finalizar 21h30. Então, a comunidade, sociedade civil, participa da escolha dos cursos. Exatamente. Isso. E aí vocês aplicam um quantitativo, tipo 1 por vaga, 2%, proporcional, como é feito? Nós temos, todas as nossas resoluções prevêem 10 vagas, o que vai dar mais ou menos hoje 1% das vagas da universidade. Nós temos 10 vagas exclusivas para cada pessoas. processo.
Essas das vagas. pessoas que fazem um processo Isso. seletivo diferenciado junto com as outras comunidades, que é uma prova de redação e memorial, um memorial às vezes social, acadêmico, pregresso. Isso. Essas duas coisas são pontuadas e aí elas têm uma nota final e E, passam no curso. Essas pessoas, elas recebem ou tá na resolução algum subsídio, por exemplo, exclusivo? Elas têm preferência, por exemplo, nas bolsas? então, agora, né, quando nós saímos da universidade, nós conseguimos terminar todo um conjunto de políticas. A gente aprovou a política de enfrentamento e combate ao assédio e todas as formas de discriminação, reformulamos e criamos uma política de ações afirmativas e uma política de acessibilidade e inclusão. E nessa política, então, que deixamos aprovada para a reitora Suzane, né, que é a nova reitora da universidade, e o vice-reitor Ednei, ela prevê prioridade dos processos de bolsa a toda pessoa que ingressa pelos processos seletivos específicos. A última pergunta, essa comissão de acompanhamento, não comissão de heteroidentificação, como ela é composta e o que ela avalia, assim, de uma maneira breve? Depois a gente vai ler a resolução, etc. Mas só para a gente deixar registrado aqui. Ela é composta por membros da comunidade de estudantes trans, membros da comunidade da cidade do Rio Grande também, que sejam trans, travestis, e servidores da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e servidores da Pró-Reitoria de Graduação. Servidores e servidoras. Nossa, maravilha. É isso. Se o senhor tiver algum compromisso, etc. Não, é isso. Eu queria dizer que também eu tive, quando eu ouvi a professora falando sobre a questão das cotas, né? Quando nós criamos a Comissão de Heteroidentificação, em 2016 eu fui o terceiro nome da chapa da minha reitora, né? E ela me convidou para ser pró-reitor de graduação. Na primeira reunião, professora, quando eu estive na Andifes, e eles começaram a tratar, e como eles estão, né, abordando a questão da Comissão de Identificação, e eu disse, olha, nós criamos na FURG, eles criaram uma comissão de identificação em 2017, acho que foi em fevereiro, foi a primeira reunião do Andifes que eu tive. Eu tive colegas pró-reitores de grandes universidades que disseram que eu estava fazendo, né, comissões, né, de raciais, né, às avessas. E eu disse, olha, quem me pediu foi o movimento de estudantes Macanudos, com um coletivo de estudantes que era vinculado ao negro, e foi ele que fez essa demanda. Foi o movimento negro que fez a demanda, a reitora e a mim. E a reitora me deu como incumbência que nós criássemos. Eu digo, foi muito difícil em 2017 nós criarmos, né, eram comissão de veracidade, né, de autodeclaração, acho que era um outro nome que tinha, não era comissão de autoidentificação. Mas é o desafio da gente fazer um movimento, né, que é um movimento social que nos empurra enquanto universidade. E é importante que o movimento continue empurrando para que a universidade avance. É isso que eu queria dizer. Pode fazer as contribuições que achar interessante, já que a palavra está livre nesses 7 minutinhos. Lute também, se tiver alguma pergunta, alguma intervenção. Mactus, eu acho que está em trânsito. Para a gente finalizar, eu estou muito satisfeito com tudo. Eu acho que tem grandes lições, desde a vivência da Jaque, as pistas que ela deu e, de fato, que se executa na FURG. Eu nunca tinha visto um sistema de gestão copartíplice assim, né? Já que assim, com sociedade civil deliberando, ocupando. Então, eu acho que talvez é um grande aprendizado. A UNB é uma universidade extremamente política. Enfim, tá aí o resultado disso, né? A LUT, o movimento social, o movimento institucional, diretório dos estudantes e os vários colegiados. Eu acho que é uma boa saída, assim. Por favor. Te agradecendo, João Vitor. Eu vou fazer um merchan. Se quiser me seguir no Instagram, é meio mais fácil de me seguir. Insta da Jaqueline. E, e eu queria convidar também a minha pesquisa, é uma pesquisa sobre, minha pesquisa principal é sobre saúde mental LGBTI+. Eu estive agora esses dias em Brasília, realizando o segundo seminário da pesquisa Smile Brasil, de saúde mental LGBTI+. Quem quiser contribuir com a pesquisa, assistir, nós temos o podcast, nós temos o Instagram da pesquisa, pode entrar pelo Instagram pesquisasmile.brasil
acessar o site Brasil com S, tá? Brasil.smilestudy.org, ou colocar na internet Estudo Smile Brasil, tá? E vai ter muita informação, pessoal. A gente tem o podcast Saúde Mental LGBTI mais em dia, e a ideia de um ecossistema é muito importante. E essa é uma dica que eu dou para tudo. Para campanha, quando eu falo sobre campanha de saúde, que eu falo que no Brasil nós não temos campanha de saúde para a população LGBTI+, e quando eu penso aqui o tema da ação afirmativa das cotas para pessoas trans, particularmente dentro do universo LGBTI+, eu quero lembrar que a gente precisa criar um ecossistema que faz parte dessa ancoragem. Não fazer só trabalho, e eu estou dando dica para militante, para todo mundo, para parceiros aliadas, pessoas aliadas. A gente precisa, eu estou dando um exemplo, podcast, vídeo, mas não ficar só na dimensão acadêmica da coisa, do argumento racional acadêmico, porque só ele não convence. Estou falando como psicóloga. A gente tem que tocar, tem que ter o afeto. Nós temos que ter afetação, tem que afetar as pessoas, e aí só com afetividade. E a arte, a cultura, o entretenimento tem um papel muito importante. Então, nesse debate, Lute, Matos, Renato, João Vitor, Débora, todo mundo da Secretaria de Direitos Humanos, todo mundo que é parceiro, tem que trabalhar não só o convencimento por meio de reunião, de questão, né, de artigo científico, mas também de arte. Contar com quem produz cultura, quem faz música, quem faz teatro, quem faz filme, vídeo, audiovisual, cinema, o que seja, que faz podcast, para produzir, porque isso vai mudar as consciências, e é o caminho que a gente tem. Não vamos esperar alcançar a grande mídia, porque a gente não tem capital para ir. Né? Vamos utilizar os meios virtuais, que permitiram que nós tivéssemos um diálogo maior do que a gente tinha antes da internet, né? E que eles são um problema também, a liberdade de opressão ocorre muito, mas eles são também a oportunidade. Vamos ocupá-los, né, dentro do que a gente pode, com esse cuidado para não levar pedrada, como eu falei, fortalecer a nossa comunidade e as nossas pessoas parceiras, que eu acho que vai fazer grande diferença. Então essa é a dica que eu coloco para terminar, tá bom? Obrigada, Axéô, obrigada para todas, todos, um grande beijo. Tá? Amo vocês, amo minha terra natal. Tá? E força, e seja um exemplo para o Brasil sempre. Obrigado. Lute, quer comentar algo para finalizar? Queria agradecer, enfim, acho que a Jaque, inclusive, me suscitou assim, várias questões que eu já vinha pensando que vão ser fundamentais assim, para a gente discutir essa banca de heteroidentificação. Enfim, acho que vai ser muito importante também ter acesso aos documentos da FURG, da experiência de lá, da experiência de várias outras universidades. E aí, assim, né, vamos ver como é que vai ser o processo no UNB. Como é que chama? A comissão que vai compor junto com a COPEA não prevê movimento social externo ao UNB, tá? Prevê que, enfim, vai ser ali consultor, tipo assim, né, uma participação de consulta e tudo mais, mas o que está garantido é o movimento estudantil institucionalizado ali pelo DCE, enfim, né, um intelectual, um acadêmico ali, professor da UNB, e um coletivo também de estudantes vinculados à UNB, que chama UNB Trans. O movimento organizado de pessoas trans externo à UNB vai ser uma disputa para participar, porque a gente incomoda, né? A gente acaba exigindo também da UNB uma postura mais próxima de debates mais avançados que a gente faz. Mas, enfim, né? Agora, a partir de fevereiro e tal, com essa nova gestão da reitoria, vamos ver se quando a COPEA começar a funcionar, porque a gente precisa começar a fazer isso logo também, né? O próximo vestibular da UNB está se aproximando. Mas então é isso. Queria agradecer. Também vou aproveitar aqui a deixa da Jaque, fazer meu merchan. Quem quiser me seguir lá no Instagram, estou colocando. Lute, você fechou o microfone. Fechei.
Fechei, foi mal. Eu cliquei um coisa errado aqui, a tela errada. Pronto. Aí, eu não sei até que parte vocês pegaram, mas estou deixando aí meu Insta também. Eu estou fazendo alguns vídeos refletindo sobre essa questão de autoidentificação, de como que seria uma heteroidentificação, pensando o que assemelha pessoas trans em toda a sua diversidade, mais ou menos esse debate aqui. Então, é isso, gente. Obrigada e sigamos. Obrigada, pessoal. O Mactos está em trânsito, realmente estendeu o convite de agradecimento a essa aula aberta, essa conversa, enfim, nesse mini podcast virtual. Vai estar disponível na página da Secretaria de Direitos Humanos, podem procurar a Josiara e o pessoal da coordenação, e vamos tentar lutar para o UNB postar também no YouTube e nos canais oficiais. Muitíssimo obrigada a todas as pessoas aqui presentes, tá bom? Tchau, tchau.